O artigo 95, parágrafo... Apenas uma contradita. Quem sabe? Deputado Zé Guimarães ou deputado Paulo Teixeira? Deputado Paulo Teixeira vai fazer contradita, vou encerrar e passar o requerimento. São os 15 minutos, presidente. A honra a palavra, presidente. Vamos respeitar só a contradita rapidamente e depois a gente passa reto. Presidente, um deputado aqui disse que o debate tem que ser conclusivo. E traz para apoiar seu argumento o regimento interno. O que nós estamos trazendo aqui? Nós estamos dizendo que esta matéria, para tramitar, conforme o artigo 113 do ato das disposições transitórias constitucionais, ele precisa dos impactos financeiros para tramitar. Portanto, não se pode suprir essa inconstitucionalidade a posteriori. Aqui uma comissão de Constituição e Justiça. Para tramitar essa matéria, na Comissão de Constituição e Justiça, há que atender o artigo 113, que diz: a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Ora, se é uma Comissão de Constituição e Justiça, se é o controle preventivo da constitucionalidade, esse controle preventivo da constitucionalidade indica que essa matéria, sem o impacto financeiro, já que esses dados estão sob sigilo, a tramitação não pode acontecer sem os dados. Ora, se o presidente disse que vai, em negociação com o governo, liberar os dados na quinta-feira, essa matéria só pode tramitar do ponto de vista constitucional no dia em que os dados forem liberados. Por isso, senhor presidente, esta questão é uma questão constitucional. O que foi hoje tentado no Supremo Tribunal Federal não está exaurido. O fato de não ter tido uma liminar não quer dizer que, se esta comissão violar a Constituição, ela não poderá ter que retornar. Portanto, se é tão flagrante a inconstitucionalidade, nós temos que obter os dados, que nunca deveriam estar sob sigilo, porque não são dados que dizem respeito à segurança do Estado, e ao obter os dados, aí sim, essa matéria pode ser votada na Comissão de Constituição e Justiça. E é por isso, presidente, que nós não estamos aqui a discutir um tema regimental. Excelência, só repetisse qual é o requerimento. Porque você tem vários requerimentos à frente desse. Ordem do dia, ata e expediente. Certo. Então o deputado Paulo Teixeira irá defender. É o único válido. Então o tempo já está correndo, o deputado Paulo Teixeira com a palavra, o tempo já está correndo. Presidente, nós vimos aqui discutir um tema que diz respeito a todos os brasileiros, principalmente os brasileiros mais pobres, os idosos, através do benefício de prestação continuada, aqueles que trabalham na zona rural, desde 9, 10 anos de idade. Estamos aqui a discutir aqueles que trabalham no pesado, na vida cotidiana desse país. Nós estamos aqui discutindo o fim de uma aposentadoria prevista na Constituição, que é o regime de solidariedade, que é o regime de repartição e o fim desse regime. Ora, para discuti-lo, nós não podemos contrariar a lei maior do Brasil. Nós estamos aqui contrariando a Constituição Federal, que exige, para um debate desta natureza, desta grandeza, que a sociedade brasileira conheça os números. E para conhecer os números, eles têm que ser oferecidos. E o que aconteceu com esse governo? Esse governo colocou os números sob sigilo, o que quer dizer que a argumentação dessa emenda constitucional não corresponde à realidade da Previdência, porque se correspondesse, os números não estavam sob sigilo. Eles não disseram o custo de transição de um sistema, que é o sistema de repartição, para o sistema de capitalização,
que só contribuirá o empregado, o empregador não contribuirá e o governo. Não está, os números não estão colocados. O chamado déficit da Previdência não está comprovado. E eu pergunto, como os deputados votarão, sendo que, nesta comissão, a Constituição exige, no artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias, a apresentação de tais números. Portanto, há uma inconstitucionalidade flagrante. E esta comissão tem o dever de fazer o controle de constitucionalidade preventivo. E para fazê-lo, não poderia haver uma violação tão explícita. Foi matéria do jornal Folha de São Paulo, manchete da Folha de São Paulo nesse final de semana, dizendo que esses dados estão sob sigilo. Nenhum dos deputados que solicitaram os dados conseguiram. O jornal Folha de São Paulo não conseguiu igualmente. E nós estamos aqui a fazer um voo no escuro, um voo cego, porque os dados não estão disponibilizados para esta comissão. E por essa razão, senhor presidente, que só podemos prosseguir debatendo esta matéria depois que os dados sejam retirados, o seu sigilo, e esses dados possam ser confrontados pela sociedade brasileira, porque essa matéria pune os mais pobres, os mais fracos, os idosos e favorece o sistema econômico representado pelo Ministério da Fazenda. Por essa razão, eu retiro esse requerimento para a continuidade desse debate, tendo em vista a flagrante inconstitucionalidade da discussão dessa matéria sem atender o artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias. Portanto, eu retiro junto com a deputada Érica Cocai. E o deputado Rubem Ottoni também. O requerimento. Deputado Érica Cocai. Somar o tempo da liderança da oposição e dizer o seguinte: em primeiro lugar, nesta noite, Somar com o quê, presidente? o governo... Marca o tempo, presidente. Deputado, a oposição já falou. É o tempo do PT? O tempo da oposição já foi utilizado. Pelo deputado Alessandro Molon. 1 minuto, deputado. Passou 30 segundos. Nessa noite, o governo sonegou ao Brasil os números da Previdência. Por quê? Colocou os números em sigilo para mentir à sociedade brasileira, para mexer com a Previdência do povo brasileiro. Ao mesmo tempo, vergonhosamente, essa comissão, conduzida pelo presidente Franceschini, rompeu com a Constituição, com os artigos 113 e 114 dos atos das disposições constitucionais transitórias, que dizem que sem os dados não pode tramitar uma matéria aqui. Em terceiro lugar, o vice-líder do governo assumiu quem vai pagar a conta, são os pobres, segundo Darcísio Perondi. Os pobres e as mulheres. E o privilégio para os militares, como o Bolsonaro, que se aposentou com 33 anos, paga os pobres e os... E a gente vai chamar Oposição vota assim. a hora de presença do som. Deputados, chamarei por ordem do maior bloco até o menor, dentro dos blocos, maior partido até o menor, titulares